E aí galera, quem fala é o Lipex, agora com vocês a segunda parte do vídeo, que será a bordo do Caoa Chery Tiggo 7 versão T, ano 2019, modelo 2020. Confesso para vocês que era um carro que eu estava bem curioso em ter a oportunidade de passar um final de semana para poder testá-lo e compartilhar com vocês aqui no canal, que muita gente mesmo pediu para eu gravar e compartilhar, porque é aquilo, né? É um carro de marca chinesa que chegou no Brasil não tem tanto tempo assim, e muita gente está interessada por conta do pacote, o custo-benefício e tudo mais, principalmente comparado com alguns concorrentes, certo? Então vamos lá, galera. Começando aqui pela parte externa, só aquele apanhado geral: disco ventilado dianteiro, disco sólido traseiro, suspensão independente. Ele vem calçado com aro 17, pneus 225/65, bem bacana. Isso traz um conforto gigantesco para o carro. Aqui chave com sensor de presença, vou abrir aqui para vocês verem, rebatimento elétrico dos retrovisores. Chave também, ó, consegue fazer a abertura através do botãozinho. Tanque de combustível de 57 litros. Então vamos para a parte mais divertida do vídeo, que será o rolezinho pela estrada dos Romeiros. Abertura do tanque de combustível, da portinhola aqui. Tem esse espaço aqui no console central para encaixar o celular, que cabe de forma perfeita. Inclusive esse console central eu acho bem bonito mesmo, galera. Tem esse aspecto de aço escovado, tudo mais. Deixe-me colocar o cinto. Para quem quiser ver mais detalhes, tanto externo quanto interno, eu vou deixar o link da primeira parte aí na descrição do vídeo. Chave com sensor de presença, conforme eu havia comentado. Então tem o botão Start e Stop aqui para ligar ou desligar o carro. O acabamento do carro é bem primoroso, claro, com alguns pontos que deixaram a desejar. Conforme eu comentei na primeira parte do vídeo, que vocês podem ver acabamento em couro, com essas costuras que dão um baita ar de requinte. Esses botões aqui bem sólidos, com esse detalhe em aço escovado, essas costuras aqui bem sensacional. Ó. O console, essa manopla que remete ao estilão de avião também. Porém, chega aqui, esse volante, essa parte central não me agradou muito, dá um aspecto de carro de categoria inferior. Esse painel aqui também eu achei a qualidade bem inferior para o geral em si do carro, tanto pela parte interna quanto a parte externa. Parece que é um carro de categoria inferior. Pegaram um painelzinho e colocaram aqui, galera. Bem aquele aspecto de carrinho chinês ainda, de hatchzinho e tudo mais. Lembra um pouco do Chevrolet Agile também, né? Essa parte aqui do grafismo eu não curti tanto assim, achei bem poluído. Esse cluster central, eu achei o software em si, o design bem simplíssimo também, não condiz muito com o geral do carro. Esse multimídia aqui também, galera, tem espelhamento, Apple CarPlay, Android Auto e tudo mais, porém não me agradou muito nesse ponto. Inclusive quando eu ligo o farol, desligo, ó, muda bastante. Eu achei que ele desce bastante a opacidade, então fica bem apagadinho. Podem ficar despreocupados que no decorrer do vídeo eu falarei mais algumas coisinhas. Câmbio automatizado de dupla embreagem a seco, aquele lá, fabricante Getrag. Um Power Shift com algumas atualizações, galera. É um câmbio que em algumas pessoas chega a arrepiar, né? Porque teve bastante problema. Isso eu falarei daqui a pouco também. Freio de mão eletrônico. Aqui o botãozinho do Auto Hold para você ativar ou desativar. Assistente de descida. O botãozinho aqui dos sensores. Então vamos lá. Coloquei no D. Vamos dar um rolezinho, porque senão eu começarei a falar muito e não sairei do lugar, hein? Esse carro vem equipado com um motor 1.5 Turbo Flex, que rende 150 cavalos no etanol e 147 cavalos na gasolina. Torque rende a mesma coisa em ambos os combustíveis, 21,4 quilos a 4.000 giros, galera. Isso eu falarei daqui a pouco também. Vou pegar esse trechinho aqui de estrada de chão batido, só para vocês verem um pouco do comportamento da suspensão.
Esses pneus balões aqui ajudam muito no conforto do carro, isso é bem bacana. Esses bancos eu adorei, ainda mais por ser a versão de entrada, a versão T. Os bancos são em tecidos, mas tem uma baita qualidade. Eu nunca vi bancos em tecido assim, com essas abas laterais. Ele abraça super bem, você fica bem encaixadinho aqui, então é bem bacana, galera. 6 marchas a transmissão, até esqueci de dizer, eu acho, né? Aqui, como vocês podem ver, um aro 17, até então super tranquilo. Porém, pelo que eu senti, um ponto super importante é que esse carro tem 28 mil quilômetros rodados. O ruído interno, por enquanto, está bem bacana mesmo, galera. Não vi nada que me incomodasse, assim, fazendo aquela escolinha de samba. É aquilo. O material, eles capricharam muito bem no acabamento. Vocês podem ver que não economizaram muito, ainda mais comparando com alguns concorrentes aí. Então a suspensão vai bem tranquila. É claro que lembra a pegada um pouco do 3008 que eu tive a oportunidade de passar alguns dias aí também, estilão francês. Em um asfalto lunar mais acidentado, dependendo da sua velocidade, você consegue sentir um pouquinho mais ela tendo uma dificuldade, batendo a seco. Porém, na rodovia, esse carro é super confortável mesmo, galera. O botãozinho aqui para mudar o modo de condução. Vou fazer uma frenagem e dar uma aceleradinha. Controle de tração deu uma capada. Vocês podem ver, o carro tem um desempenho bem ok. Confesso para vocês que eu esperava um pouquinho mais. Agora eu vou explicar por quê. Esse carro pesa cerca de 1.500 quilos, tá? Como eu falei, 150 cavalos, é um número bem convidativo aí. Transmissão, para quem já teve a oportunidade de dirigir uma transmissão automatizada de dupla embreagem, sabe que, por exemplo, vocês peguem aí Audi, S-Tronic, Volkswagen, DSG, principalmente essas banhada a seco, Volkswagen, Audi super rápida de 7 marchas, galera, é sensacional, muito rápido. Porém, por ser a seco, infelizmente, o grupo aí teve alguns problemas também de, infelizmente, quebrar, né, galera? Não é tão robusta igual a banhada a óleo. Aí veio aqui a Getrag, fez o Power Shift. No Focus teve imensos problemas, galera reclamando direto, quebrava. Porém, a Caoa diz que é a mesma, tal, porém com melhorias. Dava bastante probleminha no módulo, então eles disseram que consertaram isso. Porém, galera, eu andando aqui no carro, ele tem 28 mil quilômetros, conforme eu havia comentado. Em algumas ocasiões, por exemplo, reduzindo a velocidade, sentindo ali a redução da segunda para a primeira, uma subidinha, em alguns momentos me incomodou um pouco, sabe? Para quem já teve oportunidade, até mesmo no DSG, tem algumas ocasiões que dá uma queimadinha de embreagem, que ela dá uma sofridinha. Nesse caso aqui eu senti algumas engasopadas, que não me agradou muito. E outra, por aqui mesmo, pensei que tava o desvio pra lá. E outra, nesse ponto eu achei que ela seria mais rápida, ainda mais com o motorzinho turbo. Eu tive a impressão desse carro, e é o que na prática me mostrou também, é que o acerto e a turbina parecem pegar muito em alta. Então coloque aí que de 1.000 a 2.500 giros o carro sente o peso e depois a turbina vem enchendo, aí o carro começa a desempenhar muito bem. Porém, abaixo do 2.500, até mesmo do 3.000, dependendo da sua tocada, da ocasião, do terreno que você está conduzindo, o carro, eu senti um pouco de peso. Eu acho que se eles fizessem um acerto, não sei se a turbina também, que pegasse um pouquinho mais embaixo, porque quem já teve oportunidade de dirigir carros turbos, até 2.0 mesmo, até 2.0, sabe que a turbina em 2.000 giros ela já vem pegando e o carro já vem forte. Esse daqui eu senti que ele pega em mais, então eu já tava com aquela impressão que o carro, por ser 1.5, turbininha pequena, o câmbio de dupla embreagem, ele pegaria mais rápido. Então, ó, kickdown,
Ó, agora ele vem enchendo, ó, em 4.500. Porque é aquilo, o pico de torque vem em 4.000 giros e de potência em 5.000 giros, galera. Então, nesse ponto, deixou a desejar um pouco. Mas, quando você está, por exemplo, em uma ocasião de rodovia, igual eu vim pela Castelo, o carro a 110, 120, vai super, super bem mesmo, eu curti bastante. O carro é bem silencioso, tem um bom tratamento acústico, o carro em rodovia é super confortável, galera, eu curti bastante nesse ponto. Então você joga no Dzão ali, pode até deixar no eco, um carro bem silencioso e confortável mesmo. Eu pude sentir que o acerto de suspensão desse carro é voltado para o conforto. Ele faz curva bem, dá para abusar sim, porém ele é mais molão. Ele não é um carro, um SUVzinho tão rígido igual alguns concorrentes. Ele faz muito bem, porque ele tem uma boa estrutura, suspensão individual e tudo mais, porém a pegada dele é mais voltada para o conforto, galera. Então, para fazer longas viagens, eu pude perceber que o carro tem um acerto bem bacana mesmo. É aquilo, só essa pegada da turbina aí que eu acho que eu criei tanta expectativa e me frustrei um pouco. Inclusive, se vocês buscarem por alguns comparativos do Arizo 6, do próprio Tigo, vocês poderão perceber que às vezes eles levam um sufoco e até andam um pouco atrás de alguns carros turbos também, com litragem menores e até mesmo algumas vezes potências inferiores, galera. Porque eu tenho quase certeza que é justamente por conta do acerto que eles fizeram da turbininha. E outro, carro pesa 1.500 quilos, né? Mas é aquilo, uma turbininha é capaz de, teoricamente, diminuir esse peso, né? Porque quando ela pega mais embaixo, você nem sente o peso do carro. Por exemplo, agora, Sport, ó, kick down. Ó, aí ele começa a pegar em 4.000 giros. E carro turbo, na maioria das vezes, tem a característica de pegar mais em baixa, tá? Então, superando esse ponto aqui que eu queria comentar com vocês, o carro desempenha bem, vai super bem, principalmente quando ele já está ali com a turbininha trabalhando mais cheinha, acima dos 3.000 giros e tudo mais. Porém, aí vem um outro lado, por isso que eu acho que esse carro não é tão econômico assim, porque o regime, o rendimento, a linha dele vem lá em cima. Então, essa pegada aqui, para desempenhar, ganhar velocidades maiores, você precisa dar no kickdown ou trabalhar em um regime de giro mais alto, aí acaba meio que atrapalhando o ponto do consumo. Aproveitando para falar sobre consumo, esse carro é flex, então abastecido no etanol, coloque aí que dentro da cidade ele faz uma média de 6,5 a 7. E na rodovia, coloque aí que ele faz de 8,5, 9,5, dependendo da sua tocada e do tipo de rodovia, uns 10. Agora na gasolina, ele faz dentro da cidade uma média de 8, 8,5, 9. Na rodovia, 9,5 a 11,5. Coloque aí, ó, kickdown. Ó, agora ele vem começando a crescer, ó. A turbininha. Ó o freio. Eu senti o freio um pouco mais pesado nesse ponto. Acho que eles poderiam empregar um pouco mais de capricho aí. Agora não sei se é por conta da unidade em si, mas eu acho que ele poderia ter um poder de frenagem maior, galera. Eu acho que às vezes ele fica um pouco mais pesadinho aí, dependendo da velocidade que você está atingindo e da quantidade de peso que você está carregando. Certo? Então agora nem lembro se eu finalizei 11,5 dentro da rodovia, no perímetro rodoviário aí, na gasolina. Mas é aquilo que eu sempre comento, consumo relativo, né? Dependerá da sua tocada, se você é uma pessoa que dirige no modo soviético ou no modo mais civil, se você percorre no dia a dia uma quilometragem pequena ou maior. É aquele exemplo que eu sempre compartilho com vocês. Uma pessoa que trabalha aí a cerca de 3, 4 quilômetros de casa nunca conseguirá atingir o consumo de uma pessoa que trabalhe a 20 quilômetros, que ande em via expressa, marginais e tudo mais, galera. Não tem como, porque a temperatura do óleo não atinge a temperatura ideal de trabalho, de arrefecimento, a mesma coisa. Então tem essas variáveis, tá? Ixi, tem um cavalinho ali. Que dó, né? Perigo, galera, ainda mais
nessas rodovias aqui que tem bastante pontos cegos, tem que tomar bastante cuidado. Tem a opção de trocas manuais, então vou fazer junto com vocês. Agora está de segunda, sentido traseira reduz e sentido dianteira ele sobe e marcha. Agora está fazendo um consumo médio de 7,2 abastecido no etanol, porque eu estava dando umas belas aceleradas, kickdown. Aí a turbina começa. Aí deu até uma empurradinha depois que eu soltei o acelerador. Ó, vou reduzir aqui para a primeira. Vamos ver, agora entrou. Vou desligar o controle de tração. Ó, full pedal. O câmbio é bom, porém em algumas situações ele dá algumas sofridinhas. Sendo sincero com vocês, eu me sentiria mais confortável e com mais confiança com um câmbio automático. Câmbio de dupla embreagem, tirando pelo meu A3 mesmo, dentro da cidade ele tende a sofrer um pouco mais. Às vezes dá uma queimadinha de embreagem, dependendo aí da situação que você está conduzindo. E é aquilo, o câmbio automaticão, o ATzão mesmo, ele é mais confiável, mais usável dentro da cidade. Claro que é a minha opinião. Não chega, claro, dependendo nesses de carros vendidos aí em massa, ele não chega a ser tão rápido, né? Igual um dupla embreagem. Mas eu acho mais confiável e às vezes não dá aquela... Em situações, por exemplo, que você está numa subidinha, você vai fazer uma manobra, engata a marcha ré, dá uma descidinha, pensa um pouquinho. Então essas coisinhas o ATzão não sofre, né? Ele é mais parrudão. Inclusive eu já li algumas aí que eles começarão a utilizar o câmbio CVT, né, galera? Agora falando sobre no geral do carro, é confortável, um bom espaço, é um carro que está vindo aí para brigar de frente com os concorrentes e mostrar um carro bem competitivo pelo pacote, o preço, o custo-benefício no geral, mas ainda assim tem bastante preconceito, galera, por ser uma marca chinesa, né? Então a galera tem aquele medo por conta da desvalorização, peça ó, kickdown, aí a turbina pegou, agora começa, né? Mais rápida. Ó, freia, curva. Vocês viram aí a saidinha? Traseirinha, suspensão independente, controle desligado, né? Então tem que tomar cuidado, porque ali estava com um lodo na via, porque desce desses barros aí com a grama e tudo, então fica bem escorregadio, galera. Ó. Mas o freio eu senti que poderia ser um pouquinho melhor. Então continuando, aí tem esse lado, né? Sendo sincero com vocês, tentando ser o mais imparcial possível, uma opinião aí de consumidor, vale destacar que eu não sou especialista, apenas sou um autoentusiasta, gosto bastante de ter contatos com os mais diversos carros possíveis, categorias, e aquilo que eu sempre comento, em toda categoria eu tento me vestir e comparar com os carros da categoria, porque não adianta eu comparar, por exemplo, a potência desse carro, o desenvolvimento de velocidade e tudo mais com o meu A3, que é Stage 2, tem quase 300 cavalos, galera, longe disso, não dá, tá? Então, um carro que é bem aí de frente, que o pessoal começa a discutir bastante, o Jeep Compass, beleza. Tem também Volkswagen, Chevrolet e tudo mais. Galera, em questão de acabamento, eles trabalharam bastante bem aqui, eu curti bastante essas costuras, ruído interno me surpreendeu bastante, porque esse carro aqui é usado sem dó, 28 mil quilômetros, sem cuidado algum, e o carro não está fazendo ruído interno de acabamento, isso me surpreendeu. Confesso que eu esperava que faria mais ruído aí, então bem bacana. Porém existem alguns pontos que ainda é de carro mais simplesinho, de carro ainda, querendo ou não, chinês, aquilo, deixa eu diminuir a velocidade, que a galera sempre bate na tecla. Por exemplo, a interface do multimídia, as funções em si,
deixa um pouco a desejar. Eles poderiam caprichar, colocar um pouquinho mais de carinho. Esse velocímetro aqui também, o cluster, o grafismo é de carro inferior, não condiz com a comunicação geral do carro. Esse volantinho aqui também, essa parte central, esse plástico injetado com esses botõezinhos aqui, eles poderiam ter empregado um pouco mais de amor. Acho que esse trabalho da turbina, jogar um pouquinho o rendimento para baixo aí, um acerto, uma calibração de mapa, mas no geral é um carro bom. Está, na minha opinião, sendo sincero, uma ultrapassagem aqui que dá, ó. Pronto, foi bacana. Na minha opinião, ele está chegando próximo a algumas montadoras. Alguns pontos são superiores, alguns pontos inferiores. Porém, comparando, sei lá, com um Honda, um Volkswagen, alguns pontos ele consegue ser bem mais acabado e tudo mais. Porém, galera, se pegando 1.4 e 1.4 Volkswagen, 1.5 Honda turbo, esses motores, até 1.6 THP, Peugeot, ele ainda não está na altura, galera. Por exemplo, o 3008, que eu andei bastante, ele não está ainda na altura do 3008 de interface, o software empregado e tudo mais. Acho que daqui a um tempinho, com o feedback da galera, eles irão melhorar um pouco. Mas, de modo geral, é um baita carrão aí. Inclusive, eu peço que proprietários, ou quem teve na família aí, ou que já teve experiência, já andou com o carro, compartilhem o que vocês acharam do carro. Eu estou sendo sincero, é aquilo, é minha opinião, é o que eu curto. Cada um tem o seu estilão de tocada, preferências por marcas. Mas, por exemplo, um 3008 comparado com esse aqui me agrada mais. O Compass dá uma briga boa, eu acho que é de acabamento, design, esses pontos mínimos ainda do Compass é melhor. Porém, comparado com a geração anterior, que tinha um motor letárgico flex, o turbo sempre é bem-vindo, né? E agora comparem com o novo, que já veio com 1.3 turbo. Então, galera, eu acho que a Caoa ainda vai melhorar bastante, vai trabalhar bastante nesse ponto aí. E eles vão fazer, e estão fazendo a mesma coisa que fizeram quando pegaram a marca Hyundai para trabalhar aqui no Brasil. Eles trabalham muito no marketing, em propaganda, oferecem garantia de 5 anos, ajudam aí na compra, se você for estar na concessionária para vender o seu usado, em ponto de seguro. Eles estão trabalhando bastante justamente para tirar esse preconceito da galera ainda que tem com um carro chinês. É aquilo, o medo ainda é a desvalorização, eu sei, mas de modo geral eu creio que esse carro, pelo que me apresentou aqui, é um carro sólido, em uma alta quilometragem, utilizando aí. Eu acho que não vai ser um carro que terá grandes problemas. É claro que é um carro recente ainda, então tem que ver no uso severo mesmo, em altas quilometragens, o que o carro irá durar. Mas aparentemente aqui é um carro que envelhecerá bem, galera, nesse ponto. E a ideia da Caoa é fazer a mesma coisa que fizeram com a Hyundai, né? Hoje vocês podem checar aí que a Hyundai no Brasil se tornou bem forte mesmo, é um baita carro. Inclusive eu já tive alguns na garagem, curti bastante. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já matei minha curiosidade. Surpreendeu em alguns pontos as expectativas, em outros pontos nem tanto assim. No geral, de acabamento e tudo mais, me surpreendeu. De desempenho eu esperava um pouco mais. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do i é o número 1. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. Fui!